Olá a todos. Na aula de hoje a gente vai ver como fazer a alocação e a liberação de memória para arrays. Tá? Na última aula a gente viu isso só para variáveis. Tá? O conceito é o mesmo, tá? São bem similares. Quando a gente quer fazer alocação para um array unidimensional, a gente vai usar o operador new colchetes. Tá? Então eu tenho meu ponteiro declarado, recebe new, o tipo de dado que eu quero alocar, colchetes, o tamanho desse meu vetor. Perfeito? Fiz a alocação, fui lá, trabalhei com esse vetor normalmente, quero liberar a memória, delete colchetes. Tá? Então, e o nome do meu ponteiro alocado. Bem simples aí como fazer a alocação e a liberação de memória. Tá? Então aqui tem um exemplo. Então eu fiz aqui, ó, declaração de um ponteiro, algumas variáveis. Aí eu li um tamanho n, que era fazer a alocação de um vetor de tamanho n. Então vet new int colchetes n, tá? E aí eu vou manipular ele. Então peguei, fiz aqui toda a leitura desse vetor, tá? Poderia ter feito a soma dele também. Ah, não vou usar mais ele. Delete colchete, que é um vetor, vet. Tá? Então bem simples ali a maneira como a gente trabalha com a alocação de um array. Tá? Você pode usar o operador new colchete com qualquer tipo de variável. Então, quero um vetor de inteiros. Então, int asterisco p1, new int colchete 5. Quero um vetor de double. Então, asterisco p2, double asterisco p2, new double, tamanho n. Tá? Quero um vetor de alunos. Então, aluno asterisco p3, new aluno de tamanho n mais 1. Quero um vetor de ponteiros. Então, int asterisco asterisco P4 recebe new int asterisco, que é o meu tipo de ponteiro, tamanho 10. Todos eles aqui são vetores, a raiz de uma dimensão. Então, posso liberar eles com o delete colchete. Então, P1, P2, P3, P4. Um erro muito comum é o pessoal fazer a alocação new int colchete 5. Criei um vetor. Aí vai lá e faz a liberação dessa memória usando só o delete. Tá? Lembra, a gente tem new e o new colchete, delete, delete colchete. Se você usou new colchete para alocar, então você está alocando um array, você tem que liberar usando o delete colchete. Se você fez a alocação usando somente o new, então você fez a alocação de uma variável. Então você faz a liberação da memória usando o delete. Tá? Então você tem que sempre usar com colchete no new, com colchete no delete, ou sem colchete nos dois. Tá? Não pode misturar. Da mesma forma, com a alocação de variáveis, né, a alocação de array, para a gente verificar se deu certo ou não a alocação naquele ponteiro, a gente coloca esse comando std no throw. Tá? Então ele vai preencher o meu vetor aqui com o meu null, né, aquele, lembra, null não existe no C++, é o zero, tá? Só mantendo a notação. Então vai preencher com zero para a gente saber, olha, deu erro na alocação, por algum motivo. Então ele não conseguiu alocar um array de inteiros de tamanho 13. Então, se vet for igual a zero ou not vet, se não, vou trabalhar com o meu array e vou liberar ele, delete colchete vet. Perfeito, deu certinho aqui a alocação, trabalhei com ele e liberei no final. Da mesma forma também que a alocação de variáveis, uma vez que você liberou aquela memória, você não pode tentar manipular ela, isso vai gerar um comportamento inesperado. Então, fiz a alocação do meu vetor, manipulei ele, liberei memória, e aí eu vou lá imprimir esse vetor? Não, isso não vai dar certo. Tá? Para você fazer esse tipo aqui, você tem que fazer uma nova alocação antes. Então eu teria que fazer um novo comando de new aqui, preencher esse vetor com alguma coisa. Não posso tentar acessar um vetor que já foi liberado. Tá? Então tomar cuidado com isso daí. Perfeito? Posso fazer a inicialização do meu vetor? Sim, na hora que você declarar, fizer a alocação, você pode fazer a inicialização dele. Então eu posso fazer a inicialização com zeros. Então vem aqui e coloca um abre e fecha parênteses depois do tamanho dele. Então, beleza. Vou inicializar meu vetor com zeros. Se você estiver trabalhando com o padrão C++11, você vai colocar a lista de valores para ser inicializado o seu vetor, tá? Logo após o tamanho dele, entre chaves. Aqui você definiu 3 e você colocou os 3 valores, mas eu poderia ter definido 30 e colocado só 3 valores. O que acontece com o restante? É inicializado com 0. Tá? Todos os bits zerados. Perfeito? Então, ok, bem simples aí a questão da inicialização. Tá? Bom, espero que tenha gostado dessa aula.
tá? E até a próxima semana.